Olá, tudo bem com vocês? Vamos de dicas para pregadores iniciantes, você que está começando a ministrar a palavra. A primeira dica: não fique se comparando com outros pregadores. Isso mesmo, você que está começando agora, porque às vezes você vai querer se comparar com um pregador que já tem aí 20 anos que prega o evangelho. Então você não vai querer se comparar com ele, entendeu? Porque se você vê ele pregando bem hoje, porque nunca, nenhuma pessoa que começa a pregar ou fazer qualquer outra coisa, ele não já começa bem. Ele erra, ele falha. Então ele passou por essa fase que você está passando. Ele passou por essas mesmas fases. Então, quando você vê um pregador pregando bem hoje, lá atrás ele já pregou muito mal. Então não fique se comparando com outros pregadores. Segunda dica: não leia a palavra somente quando você vai ministrar. Tem pessoas que só lê a Bíblia quando vai pregar. Está errado. Você tem que ler a palavra todos os dias. Todos os dias. E há um detalhe também: você não tem que ler a palavra somente para pregar e não viver. Isso, você tem que pregar e você tem que viver aquilo que você está pregando. Não entre nessa onda, entendeu? Porque quando você vê muitas pessoas aí que até prega bem, mas está trilhando por outros caminhos, é porque prega, mas não vive o que prega. E um dia a conta chega. A conta chega, igual a conta de luz. Chega na sua casa. Quem começa errado, termina errado. Então, leia a palavra para vivê-la. Terceira dica: todas as vezes que você for ler a palavra, você peça para o Espírito Santo iluminar sua mente. Você ora, você pede para o Espírito Santo clarear sua mente. Você pede para o Espírito Santo para ele te revelar as profundezas que está por detrás da palavra. Até porque nós sabemos que a Bíblia, ela se revela por si só. Mas quando você pede o Espírito Santo para ele abrir a sua mente, você vai ser inspirado. O Espírito Santo vai te inspirar e o texto bíblico vai falar profundamente com você. Aí vai ter pessoas que vão olhar para você e vai ver você pregando no texto que todo mundo conhece, mas você trazendo algo diferente. Isso é intimidade com a palavra. Quarta dica: seja cheio do Espírito Santo. Isso mesmo, seja cheio do Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Você não pode ser um pregador que só quer ter intimidade com o Espírito Santo só quando vai pregar. Não, tem que ser diário. Você tem que ter uma vida com Deus, uma vida de oração. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você se torna amigo do Espírito Santo, se prepara, porque você vai ter aquilo que poucas pessoas têm. O apóstolo Paulo, ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Então você vai ver todos os homens da Bíblia, no Novo Testamento, até no Velho, tinham intimidade com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Quinta dica: estude teologia, pelo menos o básico. E estuda também, procura se aperfeiçoar na sua oratória, evitando o vício de linguagem, tá bom? Isso é muito importante, porque quando você se expressa bem, você traz confiança para o público. Estude, procure estudar, se aperfeiçoar, faça um curso da matéria hermenêutica, que a hermenêutica vai ser, na verdade, todo pregador ele tem que ter pelo menos um básico do curso hermenêutica, exegese, tá bom? É isso mesmo. Então, quando você tem um conhecimento, quando você se aperfeiçoa nisso daí, ninguém te segura. Sexta dica: conheça o público
da igreja que você foi convidado para pregar. Às vezes você já está acostumado em pregar em igrejas que as pessoas gostam de dar glória a Deus. É uma igreja que na linguagem corporal traz mais uma reação, não é isso? Quem é pentecostal sabe do que eu estou falando. E às vezes você vai pregar para uma igreja, para um público, que a igreja é mais calma. A igreja não é de fazer muito barulho. Às vezes você vai pregar e aí a igreja não vai dar muito glória a Deus. E aí, se você não tiver experiências em cima do altar, você vai sair falando mal da igreja. Que igreja fria, igreja quieta, igreja parada. Não, é você que não se aperfeiçoou. Porque não é porque a igreja está calada, isso não significa que a igreja não está sendo alimentada. Até porque quem faz é Deus. 7ª dica: não deixa que os olhares das pessoas que estão na nave da igreja ou até no altar venha te paralisar. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes você está pregando e às vezes você percebe que tem alguma pessoa na igreja que não está gostando. A linguagem corporal dessa pessoa está falando isso. Só que você está em cima do altar. Se você foi convidado para pregar, foi porque Deus permitiu e a igreja, a liderança da igreja quis que você pregasse. Então você não está lá para agradar o homem. Você está lá porque você tem uma chamada e você está cumprindo aquilo que Deus já determinou. Então, quando você vê alguma pessoa que está tentando te intimidar com algum olhar, ou sei lá, ou jogar alguma indireta para você, não dê ouvido para isso, porque você está fazendo a vontade do Pai. Dica de número 8: quando você for pregar, não queira impressionar ninguém. Não. Quando você for pregar, você vai explanar o texto, vai trazer a introdução. Lógico que você tem que estudar antes, e você está no altar para você pregar a palavra. Então você vai pregar, entendeu? E aí vai ser muito forte. Pregue a palavra, abre a sua boca, não comece com 220, entendeu? Às vezes você olha para o público aparentemente não está reagindo, e aí você pode querer se perder nisso aí. Então, pregue a palavra, abre a sua boca e pregue. Não queira impressionar ninguém, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz. A glória é dele, a palavra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Dica de número 9: quando você for pregar também, você tem que se identificar. Entendeu? Você vai pregar numa igreja, você vai se identificar. Eu sou o pastor Ítalo, estou falando eu sou o pastor Ítalo, estou aqui, quero agradecer a Deus, ao pastor que preside essa igreja. Que Deus abençoe a todos que estão na minha retaguarda. Eu trago aqui a bênção do meu pastor, fulano de tal. Você fala, porque quando você cumprimenta o altar e a igreja, você se identifica. E você, quando você fala, olha, eu trago aqui a bênção do meu pastor, eu sou da igreja tal, as pessoas vão perceber que você tem identidade e que a sua igreja não é qualquer igreja, tá bom? As pessoas vão ver que você foi bem instruído para você estar em cima do altar. Dica de número 10. Essa dica é muito importante. Quando você estiver ministrando, não faça esse erro gravíssimo. Você está pregando, aí você vira as costas para o público e vira só para quem está no altar e começa a pregar. Então isso é falta de ética. Por quê? Porque quando você está pregando, você tem que olhar para a nave da igreja. Não é que você não venha olhar para trás. Não, às vezes você dá uma viradinha para trás para o altar e depois você volta. Só que tem pregador que ele se empolga, vira as costas para o público e fica pregando só para o altar e não vira mais. E quem está na nave da igreja só vai ver ele de costa. Então isso é constrangedor. Então você tem que olhar para a nave da igreja, pregando para a nave da igreja, de vez em quando olha e volta.